Amém, gente? Vamos começar? Quero falar um pouco, a gente vai falar um pouco sobre mentalidade profética. E o primeiro tópico que eu usei para falar sobre isso é desmistificando o ser profético, né? A gente hoje em dia colocou esse nome profético para quase tudo. Então, oração, não, porque oração profética, né? Igreja profética, não, aquela família é uma família profética. E todas essas coisas, a verdade é que parece ser até redundância com a nossa identidade primária. Deus nos fez profético pela nossa própria natureza. Então o homem antes do pecado, ele não tinha acesso à morte e à queda que nós temos hoje. A natureza do homem em si era uma natureza que caminhava pela sabedoria de Deus. Vamos abrir em Gênesis. A gente vai abrir em Bíblia hoje, viu, gente? Então deixa a sua Bíblia aí do lado, que a gente vai ler Bíblia. Vamos ser rápido nisso. Gênesis 2:19. Amém? E a palavra diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e as aves do céu, os trouxe a Adão para este ver como esses animais se chamariam. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi estabelecido o seu nome. Então o Senhor Deus fez cair o sono pesado sobre Adão, e estes adormeceu. E tomou uma das suas costelas e o cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso do meu osso e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. É uma passagem bem conhecida por nós, mas o que eu quero destacar nesse momento aqui é esse ser Adão, esse momento antes do pecado. O pecado ainda não existia sobre a terra e a morte também não, e a gente começa a identificar quem era essa pessoa. Então, quando a gente vê nos desenhos e tal, a nossa mente sobre Adão parece que é um cara inocente, né? Uma pessoa assim um pouco desentendida, assim, que vivia meio que para lá e para cá, nus no jardim, como se não estivesse entendendo nada. E quando a gente vê essa passagem, a Bíblia fala que Deus formou os animais e trouxe até o homem para saber do homem como esses animais se chamariam. E a gente precisa entender que todo nome que é dado a alguém, ele tem um sentido por detrás. Não é tipo algo aleatório, tipo, leão, esse aqui vai ser... Não, tem um sentido por causa do nome. Por exemplo, quando ele chama mulher, ele dá um sentido: essa nasceu de mim, osso do meu osso, por causa disso se chamará, ok? Agora imagine isso, esse processamento acontecendo na mente de Adão, a velocidade que esse cara processava as coisas. Então os animais estão aqui, ele está processando o porquê e está dando os nomes, entrando dentro daquilo que Deus criou, identificando cada identidade de cada animal, extraindo um nome que condiz com as características de cada animal. Agora imagine quantos animais existem, e a Bíblia fala que Adão deu nome a todos. Então a gente começa a entender que esse homem não é talvez um homem como a gente imaginava, assim, meio solto do entendimento, né? Quando ele vê a mulher, ele fala, né, que ela é osso do meu osso, tal, chamará a mulher, e ele libera um decreto, que esse decreto foi estabelecido por Deus em toda a eternidade. Então o que ele fala? Ok, a mulher nasceu aqui agora, minha mulher é osso do meu osso, portanto agora eu vou deixar um decreto que vai ser assim: o homem tem que deixar a sua mulher, tem que deixar o seu pai e apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, com isso que é que eu estou falando, essa é a identidade que Deus criou para nós sermos. Essa é a nossa identidade primária, onde nós conseguimos interagir com muita sabedoria, com muito entendimento, com muito conhecimento sobre tudo. Então,
Só para a gente entender assim um pouco como isso vai longe. Jesus, quando ressuscitou e veio com o corpo incorruptível para o pecado, ele morreu, ressuscitou e veio com o corpo incorruptível. Jesus, ele atravessou parede. Jesus estava andando com os caras no caminho de Emaús. Quando eles perceberam que era Jesus, ele teletransportou e voltou para o lugar que ele estava, sabe? Jesus andou sobre as águas. Jesus teve várias atitudes. O cara veio cobrar a moeda. Jesus falou assim: abre ali, Pedro, a boca do peixe e pega a moeda e paga. São posturas de uma identidade primária. Isso é normal. Isso é quem Deus criou, quem Deus nos criou para ser. Estamos juntos até aí? Então, quando estamos falando sobre ser proféticos, sobre ser essas pessoas que acessam esses poderes, esses dons, nada mais é que voltaram à identidade primária que Deus nos criou para ser. Beleza? Porém, a gente sabe que houve uma queda nesse processo. Então eu queria que a gente abrisse em Romanos 3, 23, porque esse momento da queda é o momento em que o homem perde essa natureza divina. Ele já era por si só, ele carregava isso por si só, como Deus o fez, e quando a queda vem, o homem perde essa natureza e ele acaba se tornando de fato um ser que está condicionado à morte. Então Romanos 3, 23 fala assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. João 8,34. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ou seja, quando o pecado ele acessa a humanidade, ele acessa o homem perde essa natureza divina que ele carregava por si só. Ele não tem mais acesso ao que ele tinha antigamente. Então eu fico imaginando Adão, que viveu com Deus, a diferença absurda dele para os filhos. Então um homem viveu com Deus diariamente e agora ele perdeu todos os sentidos e ele começou a viver a partir dele mesmo. Ele não tinha mais contato com essa espiritualidade. Então, se a gente já sente uma diferença absurda em nossa vida quando a gente para de orar uma semana, imagine o que é que Adão sentiu depois que ele parou de andar com Deus. A gente precisa entender que nesse momento houve uma mudança drástica. É como se uma pessoa ele vivia em uma realidade e agora tudo foi reduzido e ele não consegue mais ver com facilidade. Então, a Bíblia fala que o Senhor descia e se relacionava com Adão. Que uns estudiosos falam que Adão, o corpo de Adão era um corpo que resplandecia a glória de Deus, a ponto de quando ele passava no jardim, os animais e toda a criação, meio que, será que ele é o Senhor ou ele é o homem? Entende? Por causa da preciosidade que Deus fez, que Deus nos fez, ok? Porém a queda nos colocou em um lugar de falta de acesso a essa eternidade, a esse poder. Nos tornamos seres mortais. E eu sempre costumo falar sobre isso. A morte, ela está no mundo, mas ela não foi criada por Deus logo no seu princípio. Então, tudo que é fruto de pecado vai resultar na morte. Por exemplo, se a gente pensar a visão, o quanto que Adão conseguia enxergar, o quanto que Adão conseguia ouvir, como eram os sentidos de Adão. Então a gente ora hoje, Espírito, abre os nossos sentidos espirituais. O que é que nós estamos falando? É tipo assim: Senhor, nos devolve de novo aquela identidade que o Senhor sempre nos chamou para ser, ok? Porque normalmente Adão tinha visão aberta, então ele conseguia enxergar todas as coisas. Tá ok, gente? Então eu queria falar sobre a vinda de Cristo e essa mudança de vida que existiu. Todos aqueles que nasceram de novo em Cristo têm uma natureza profética. Então vamos pensar: o homem tinha uma natureza, perdeu essa natureza, não tem mais acesso a essas coisas. Cristo vem e devolve a natureza para esse homem, ok? Vamos abrir em João 5, 24. Eu vou sempre pedir para vocês abrirem uma passagem específica
e eu vou lendo as outras passagens para a gente ganhar tempo. João 5:24. Eu lhe asseguro, repita comigo, eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou, repita comigo, já passou da morte para a vida. Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou, repita comigo, com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Romanos 6:4. Portanto, somos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, com o propósito de que, assim como foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, assim andemos nós também em uma novidade de vida. Repita comigo, andemos nós também em uma novidade de vida. O que é que todas essas passagens têm em comum? Essas passagens, elas nos dão um sentimento, nos dão uma certeza que depois da ressurreição de Cristo, alguma coisa mudou drasticamente de todos aqueles que servem ao Senhor e que amam ao Cristo. Então, João 5:24 fala assim: eu garanto a vocês que quem crê em mim e as minhas palavras estão neles, esse tem a vida eterna e já passou da morte para a vida. Em Efésios ele fala que nós estamos com Cristo nas regiões celestiais. E em Romanos ele fala que se nós já recebemos tudo isso, agora a única coisa que precisamos fazer é andarmos como pessoas que já receberam uma novidade de vida. Por que eu estou introduzindo nesse aspecto? Para que a gente entenda que a identidade profética é uma identidade de todo cristão. O ser profético é uma necessidade básica de todo cristão. Não existe um cristão que não seja profético, porque a obra que Cristo fez por nós, ela é uma obra profética. Que Jesus venceu a morte, sim ou não? Mas nós ainda morremos. Então você entende como isso, por mais que já se cumpriu, ainda está se cumprindo e vai ser consumado? Então, por conta disso, todos aqueles que aceitam a Cristo, ele está em uma atividade profética constantemente, porque ele está provando da eternidade, mesmo ainda podendo morrer. Ok? Eu acredito também que não morre, mas depois Daniel fala isso com vocês. Porque eu acredito que ele me assegurou: aqueles que crerem em mim, aqueles que estão em mim, esse não morre mais, esse passou da morte para a vida. Então, não sei o que acontece com o nosso corpo quando o estado da morte nos alcança hoje, mas a morte não tem mais domínio sobre nós. Agora imagine se a gente acredita nisso de verdade, o que é que iria dar. Imagine se essa confiança fosse autêntica, a gente falasse assim: a morte não tem mais domínio sobre mim. Eu acho que mudaria tudo, hein? Mudaria muita coisa na nossa vida. Então vamos falar um pouco sobre essa nova natureza. Então, ficou claro até aqui, gente, o que a gente falou? O homem tinha uma natureza profética por si só, o homem perde essa natureza e Cristo devolve o poder de nascermos de novo. E eu quero falar um pouco sobre isso. A construção de uma mentalidade profética se dá início a partir do momento em que nascemos do Espírito. É o início da convergência da nossa identidade eterna escondida em Cristo. Vamos pensar, Adão perdeu ali a vida do Espírito. E hoje nós já nascemos no pecado. O mundo todo fala sobre isso, né? Não, porque a gente já nasce no pecado, nós nascemos no pecado. E o que isso significa? Nós nascemos com o espírito morto. Todo homem que nasce, ele nasce condenado à morte, porque nós perdemos isso. Porém, a única forma de termos o nosso espírito vivo de novo é nascendo. Então, por isso que é necessário, para que todo homem seja salvo, acontecer o quê? Nascer de novo. Então, se lembra de Nicodemos? Como é que eu faço para ver?
Como é que eu faço para ter acesso a tudo isso que você fala? Eu ensino como quem ensina de coisas naturais e você ensina como se ensina de coisas espirituais. Como é que eu faço para sair daqui e começar a olhar a partir de onde você olha? Você tem que nascer do alto. Você tem que nascer de novo. Seu espírito ainda está morto. Então olhe que doido, por mais que ele ensinava sobre as escrituras, o espírito dele ainda não tinha nascido de novo. Então o que Jesus fala, você precisa nascer de novo. E quando isso acontece, então vamos começar a ter esse início dessa identidade profética. É aqui? Será que é? Tem outro que está... Não. A nossa nova natureza, ela nos capacita para uma nova forma de discernir tudo. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que falam, Dudu, como é que eu faço para ver? É a mesma pergunta que Nicodemos fez ao Cristo. Não é a visão que condiciona aquilo que nós nos tornamos. Não são as experiências que vai nos fazer ter acesso à nossa identidade celestial. É ao contrário. Quando nascemos de novo, agora então, começamos a ser ensinados pelo Espírito a uma nova forma de ver todas as coisas. Então, primeiro, a nossa natureza ela é alterada em Cristo. E depois começamos a provar de todos os benefícios que é ter essa nova natureza. Então, não tem a ver com o esforço de buscar ver ou buscar ouvir algo novo. Tem a ver com essa nova natureza que agora nasceu dentro de você e você precisa aguçá-la ou acessá-la, e a gente vai falar um pouco mais disso. Vamos abrir em 2 Coríntios 5,15. Por isso que a Bíblia fala que a mente natural, ela não tem como compreender as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito, essa discerne de forma espiritual. E o homem carnal tenta entender as coisas do Espírito de forma carnal e nada entende. Então eu acho que uma loucura muito grande da nossa parte é tentar pregar o Evangelho para as pessoas a partir do ensino da carne. Então a gente quer lutar pelo convencimento da informação. E a gente precisa começar a entender que se o espírito do homem está morto, ele não tem acesso a essa realidade. Nós precisamos acessar uma realidade, uma palavra que penetra onde? Junta as medulas e vai até esse espírito morto e traz esse homem para fora. A palavra profética, ela tem esse poder de pegar um espírito que está morto e acessá-lo de volta para a sua eternidade, ok? 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conheça desse modo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram nova todas as coisas. A gente vê muito essa passagem quando a gente se converte, né? Então, na primeira igreja, irmão, a gente faz o apelo ali, aí quando o irmão vem, a gente ora e faz, eis que a partir de agora tudo se faz novo, as coisas velhas se passaram. Mas é uma verdade mesmo. Porque o que é que está acontecendo quando aquela pessoa vem à frente ou ela tem um encontro com Cristo e ela decide, naquele momento, se entregar por inteiro? Ela está tendo um ato que simboliza um processo de um novo nascimento, correto? Nesse momento, a Bíblia fala que ela começa a nascer de novo e as coisas velhas se passaram. Mas olha o que fala interessante nesse versículo. Paulo fala que ele morreu por um. Para que ele morreu? Para que todos aqueles que estão vivos não concentrem o propósito da sua vida em si, mas viva por aquele que morreu. Beleza? Então é como se tivesse um homem ajoelhado e outro homem com a arma na cabeça desse cara. E uma pessoa chega e fala assim, tudo bem, eu quero morrer no lugar dele. Aí o cara, você vai morrer? Eu vou morrer no lugar dele. Aí o cara levanta, o cara ajoelha. Aí ele fala assim, eu estou ajoelhado, vou morrer por você, e eu só quero te pedir uma coisa. Não viva mais para si mesmo. Viva para honrar o meu nome que está morto. Ou eu que estou morrendo, ok?
E Paulo fala: se antes conhecemos Cristo, que andou em terra com a gente, pela carne, agora não o conhecemos mais dessa forma. Se antes conhecemos uns aos outros, antes de nascermos de novo, quando andávamos no mundo, quando andávamos nas trevas, quando éramos ímpios, agora que nós nos tornamos nova criatura, nós não se relacionamos mais com base naquilo que nós conhecemos um dos outros, mas com quem nós somos em Cristo Jesus. Repita comigo: todos nós temos uma identidade celestial, escondida em Cristo Jesus. E é com essa identidade que nós precisamos nos relacionar. Então, olha, se isso fosse prático na nossa vida, o poder que isso geraria em uma comunidade de fé, por exemplo. Então, todos têm olhos abertos e todos conseguem enxergar quem nós somos em Cristo. E nós começamos a se relacionar um com o outro, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós já somos. Olha o que Paulo fala: se alguém está em Cristo, então tem esse ponto, viu, gente? Muita gente fala que está, mas não tá. Se, ok? Então repare que sempre tem essas ênfases. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertou, então sereis livres. Eu estava falando isso com vocês. Então, normalmente quando dá essas ênfases, se, é porque tem pessoas que acham que está, mas não está. Então, se alguém está em Cristo, já é uma nova criatura. A Bíblia não fala que nós seremos, nós já somos. Ok? Vamos lá em 1 Coríntios 14, 23. Vamos ler Bíblia, gente, vamos lá. Está falando sobre a mesma coisa. Primeira Coríntios 14, 23. Para mim é muito interessante, porque é como se Deus literalmente ele está acima do presente, passado e futuro. Deus está acima desse tempo, ok? E todas as vezes que Deus fala conosco, é como se Deus estivesse falando do futuro para o presente, porque ele está acima disso. E nós precisamos nos relacionar um com o outro dessa mesma forma. Então, olhe como isso é complexo. Um irmão pecou, fez algo errado contra você. Porém, aquilo que ele fez não define quem ele é em Cristo Jesus, e você sabe quem ele é. Você se relaciona com ele por qual base? Por aquilo que ele é eternamente, ou por aquilo que ele cometeu e feriu seu coração? Então, imagine se a gente traz esse princípio para dentro de nossa família, para dentro de nossa casa, ou se usamos esse princípio para escolher a pessoa que nós queremos casar. Uau! Quem ele é em Deus? Não tem nada a ver com aquilo que eu carrego. Quem ela é em Deus? Uau! Está totalmente compatível com aquilo que eu seria eternamente. Qual o grande problema, Dudu? O grande problema é que nós não sabemos que nós somos. Nós não conseguimos ter acesso a essa identidade, então ficamos como pessoas que estão procurando a confirmação do ser. E aí recebemos várias informações do mundo querendo dizer quem nós somos. Então, a partir de hoje, feche seus ouvidos para pessoas que querem dizer algo que você é e que não é espiritual, que tem a ver com as coisas desse tempo, com as coisas desse mundo e com as coisas passageiras. Nossa identidade está totalmente relacionada com as coisas do alto. Nós somos cidadãos do alto, cidadãos eternos, ok? 1 Coríntios 14, 23, vocês abriram? Vamos pensar o que acontece se nós, como irmãos, como igreja, entramos junto nesse novo entendimento dessa nova natureza e começamos a crescer com base nessa nova natureza. O que acontece? 1 Coríntios 14, 23. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado.
e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, o seu rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Olha o que é que Paulo está falando. Se a gente está aqui em um culto, e a gente está todo mundo orando em língua, chega um descrente, ele não consegue acessar o seu homem eterno. É como se o ambiente está indiferente para ele. Por quê? Porque ele ainda tem um espírito morto. Ele não consegue se relacionar com o que está acontecendo espiritualmente. Ele até tenta entender, mas ele tenta entender a partir da onde? Da mente natural. A mente natural consegue discernir as coisas espirituais, então fica um culto infrutífero para ele. E quando o culto para ele começa a se tornar sagrado, quando é que ele tem esse encontro? Quando os irmãos que estão profetizando vai até ele e revela segredos do seu coração. Mas que segredos são esses? Essa palavra é como se tivesse tesouros. É como se o irmão vem e fala: você nasceu para fazer isso, 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 e conecta a identidade primária daquele homem com o espírito morto dele. Essa comunicação tem o poder de levantar esse homem para a nova vida. E os segredos do seu coração é revelado e ele se prostra adorando a Deus. Então, eu li essa passagem para reforçar novamente sobre essa postura dessa nova natureza em Cristo Jesus, ok? Vamos falar agora sobre a nova natureza e o exercício da fé. Pronto, Dudu. Então, se eu entendi, tem a ver com a nova natureza, né, tem a ver com esse ser profético que todo cristão, por identidade primária, precisa acessar. Porém, eu nasci de novo e não consigo usufruir com facilidade disso. Para mim, algo é muito misto e tal. A Bíblia sempre fala quando nascemos de novo como uma criança, né? Então, é como se tornamos criança e vamos aprender agora sobre todas as coisas. Porque a obra do Espírito, por mais que ela seja uma obra instantânea, o seu processo de conhecimento, sua forma de ensino, ela é processual. Então, o Espírito nos ensina todas as coisas. Acontecia isso muito com os profetas. Messias, vamos falar um pouco mais disso para frente. Mas, por exemplo, os profetas estavam andando, Isaías e veio a palavra ao profeta Isaías. Isaías abria a boca e declarava o que aquela palavra veio, com um ímpeto profético. Tal. Aí depois que esse momento passava, Isaías ia tentar entender o que foi que o Espírito falou por meio da boca dele. Entende? Porém hoje, o Espírito está dentro de nós e ele vai nos ensinando. Então, se lembra que Jesus falou? O Espírito vos ensinará todas as coisas. E a gente já sabe, todas em hebraico é o que, gente? Todas, né? Então vamos abrir em Hebreus 5,14, rapidinho, para a gente entender o que se dá a esse processo. Hebreus 5,14, pegou aí? Eu vou ler, gente, que tem muitas passagens, não vai dar para a gente abrir em todas. Mas Hebreus 5,14 fala: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Filipenses 3,15: apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, repita comigo, alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se algum aspecto pensas ainda de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhe cada um de vocês na medida da perfeição que vocês já atingiram. Olha que interessante, daqui a pouco eu pulo para Romanos 12. Em Hebreus, Paulo fala assim: existe um alimento mais sólido do que os alimentos de fundamento da fé, como salvação, como batismo, como... Esses fundamentos, uma vez bem resolvido, existe o alimento sólido. Porém, esse alimento sólido são para adultos. Então, lembra quando eu falei que quando a gente nasce de novo, nós nos tornamos como
criança, né? Um bebezinho. E nós precisamos, cabe a nós trilhar esse processo de desenvolvimento do Espírito. Então, por exemplo, não sei se vocês já passaram por isso. O Espírito manda você fazer uma coisa, você não faz. E depois você está orando por outra coisa, o Espírito fala, pô, mas aquilo que eu pedi para você fazer, você não fez? Já aconteceu isso com vocês? Pronto, então não é só comigo que acontece. Então, essas posturas que tomamos, por causa de dureza de coração, nos impede do nosso avanço em Cristo. Então o Espírito falou, sei, dá uma oferta ao irmão tal, você não deu. Aí você, do nada, vai querer orar lá pelo outro irmão. O Espírito falou, cara, eu te dei uma palavra, eu te dei uma direção para você cumprir aqui sobre algo, e você disse não, e agora você quer que eu te use para você derramar sobre algo que não tem nada a ver com o que eu te pedi. Essas posturas que vamos tomando várias vezes durante a nossa caminhada, nos coloca em um lugar de... nos tornamos homens insensíveis para o Espírito. É como se falamos para o Espírito, você não me tem por completo. Logo, se ele não nos tem por completo, nós também não teremos ele, ok? Então o que Paulo fala? Existe então esse alimento sólido, que ele está reservado para entregar para algumas pessoas específicas. É para todo mundo que nasceu de novo? Não, é para os adultos. Olha o que ele fala, para as pessoas que conseguiram desenvolver as suas faculdades espirituais. Então, por exemplo, quando a gente vai conversar com uma pessoa muito idosa sobre, sei lá, um aspecto de relacionamento, e aquela pessoa carrega muita sabedoria sobre aquilo, ela consegue falar com a gente sobre vários pontos, e você pode fazer várias perguntas, atrapalhar ela vai te responder, e ela vai voltar de onde ela estava e vai falar com clareza aquilo que ela está falando. Por quê? Porque ela desenvolveu aquela informação e aquele conhecimento. Porém, se começamos a falar com alguém sobre coisas espirituais e não conseguimos manejar a revelação, isso mostra o quanto nós somos ainda meninos referente a tudo aquilo que nos foi dado. Então a gente vai falar sobre salvação para alguém. Daniel uma vez falou algo muito interessante. Nós nos privamos tanto de queimar por Jesus e viver o Evangelho na sua totalidade, que quando vamos evangelizar parece que a palavra nem acessa o coração da pessoa, ela cai aqui, né? E isso é fruto de quê? Isso é fruto da nossa falta de desenvolvimento em Cristo, ok? Então o que Paulo fala, esse alimento aqui é para ser entregue para as pessoas que conseguem discernir o bem do mal. Essa palavra em hebraico, discernir, é separar. Esse alimento são para as pessoas que estão caminhando na obra da separação do bem e do mal. Entende? Isso aqui é do mal, isso aqui é do bem. Aí por conta desse ato, por conta desse tipo de vida, essas pessoas recebem um revestimento. Então, ide ficar em Jerusalém, tal, até que sobre vós venha revestimento de poder. O revestimento de poder, ele é um revestimento necessário, repita comigo, necessário, para as pessoas que estão no caminho, pisando na cabeça de serpentes e escorpiões, expulsando o demônio, liberando, fazendo discípulos. Não tem a ver com um enchimento interno para apenas gozar de uma visão alterada, de um sentido alterado, não. Tem a ver apenas com um tipo de armadura, porque você está pisando na cabeça de serpentes e escorpiões. Beleza? Vou correr que tem muita coisa. Pode passar, Lívia. O ministério, o dom profético.